Quando uma guerra é anunciada, talvez a gente possa até saber como ela começou, mas a gente nunca vai saber como ela vai terminar. O maior medo é da escalada dessa guerra, ou seja, que outros países entrem. E aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que o digam. A coisa toma proporções impensáveis, atos de atrocidades que a gente não pode nem imaginar. A gente lembra muito bem disso durante o período aí do Holocausto, o que aconteceu com o povo de Israel. E dessa vez a guerra está diretamente ligada a Israel. Nós vamos falar com vocês aqui de uma postagem que o Silvio Navarro fez em suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: Silvio Navarro, para quem não sabe, jornalista, comentarista da Jovem Pan, escreveu o seguinte nas suas redes sociais: há uma tensão mundial de que a guerra em Israel escale, e isso pode envolver outros países. Caso isso aconteça, o mundo vai ter de deixar claro de que lado está. Menos o Brasil. O PT e o governo brasileiro estão do lado errado da história, como sempre. E aí, ele menciona o seguinte: e você? De qual lado estará? Do lado certo ou lado errado? E aí, coloque esse comentário para mim. De qual lado você vai estar? Lado de Israel ou do lado palestino? E a Carla Zambelli comentou nessa postagem do Silvio Navarro e escreveu: mas o povo estará do lado certo. Talvez precise piorar muito para melhorar depois. Meio emblemática a fala da Carla Zambelli, mas com sentido também. E isso é preocupante. Por quê? Eu já disse para vocês que o grupo Hamas, esse grupo que causa terror na região da Palestina há muito tempo, ele sabia muito bem a reação de Israel. Tanto é que eu citei para vocês um vídeo do Pedro Doria que dizia o seguinte: o Hamas sempre soube o efeito que ia ter, ou quantos palestinos perderiam a vida. E o Hamas quer que isso aconteça. O Hamas quer que muitos palestinos sejam ceifados por Israel, assim tentando mudar a narrativa, colocar Israel como o mal e os palestinos como os pobres coitados. Uma matéria do Terra Brasil Notícias trata sobre isso. Aí ele escreve o seguinte: a estratégia do Hamas era ser contra-atacado com força por Israel e parar a diplomacia do país com países árabes. Entenda. E é isso mesmo. O Israel vinha entrando num momento de pacificação, começava a fazer um bom trabalho de diplomacia. O povo de Israel é um povo que conseguiu levantar uma nação no meio ao deserto, conseguiu tirar água pura de dentro do mar. É um povo próspero. E aí estava conseguindo fazer negociações com o povo árabe. Mas o Hamas queria que a contraofensiva de Israel fizesse com que Israel se tornasse ali um inimigo do povo árabe. E a narrativa do Hamas está dando certo. Inclusive, tem pessoas pelo mundo, pessoas que estão do lado errado da história, se levantando e se manifestando a favor do grupo Hamas, contra Israel. Olha só essa matéria do Metrópolis. Israel é atacado por 9 mísseis lançados do Líbano e revida. Ou seja, um país à parte, o Líbano, que tem o grupo Hezbollah, agora entra na guerra a favor do grupo palestino. Ou seja, está começando a escalar e tomando uma proporção maior. Segundo essa matéria do Metrópolis, as forças de defesa de Israel declararam neste domingo ter sido interceptados 5 de 9 foguetes lançados do Líbano pelo Hezbollah contra o território israelense. Disseram ainda que já iniciaram as respostas aos locais de ataque. No canal oficial das FDI, no Telegram, foi informado que jatos de combate da FDI estão atualmente atacando a infraestrutura militar do Hezbollah, no Líbano. Ao mesmo tempo, foi recebido um relatório sobre o tiroteio contra militares da FDI ao longo da fronteira com o Líbano. Os soldados da FDI na área estão respondendo com fogo real. Israel identificou os ataques após soarem as sirenes de alerta de 9 foguetes. Ou seja, o grupo Hezbollah é um grupo também que causa terror, assim como o grupo Hamas. Também não é rechaçado pelo governo brasileiro, que deveria ser,
E aí envolve um país a mais, o Líbano, na história. Mas aí, outro país já também comparece contra Israel, que é o Irã, outro aliado do governo brasileiro, ou melhor, aliado do atual governo brasileiro, que também fez ameaças a Israel. Matéria da Jovem Pan. Irã ameaça intervir na guerra caso Israel mantenha operação militar na entrada da faixa de Gaza. Segundo o Irã, foi enviada uma mensagem de alerta a Israel por meio da ONU, Organização das Nações Unidas, para se posicionar sobre a operação militar que os israelenses preparam contra o grupo palestino Hamas na faixa de Gaza. Abre aspas. Teremos de intervir na guerra se as operações das forças de defesa de Israel em Gaza continuar, afirma a mensagem entregue neste sábado, dia 14, ao conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzani Hanekbi. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Pois bem, a gente já começa a perceber que tem uma escalada dessa guerra, já começou a tomar proporção. Manifestações das mais diversas. Exemplo, a Avenida Paulista teve um ato pró-Palestina, enquanto que na Copacabana teve um ato em favor de Israel. E aí, eu dou parabéns aqui pro povo de Copacabana, pro povo carioca. Eles estão gritando aqui, libertem os reféns, tá? Com uma faixa caminhada contra o terrorismo, e o povo apoia Israel, né? E apoia Israel, e os manifestantes fizeram essa caminhada pró-Israel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa matéria foi do jornal Metrópolis, que citou aqui que a Federação Israelita do Rio de Janeiro organizou neste domingo, no dia 15/10, na praia de Copacabana, uma caminhada pró-Israel. Tudo correu bem, tá? Não teve maiores intercorrências. E por que eu estou dizendo isso? Porque não foi em todos os lugares que foi assim, tá? Também uma matéria do Metrópolis traz aqui uma cena em que manifestantes pró-Hamas, pró-Palestina, agrediram manifestantes em Israel. Manifestantes atacaram pessoas com bandeiras de Israel durante protestos nos Estados Unidos. Um grupo de manifestantes atacou neste domingo pessoas que realizavam um protesto a favor de Israel pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os manifestantes anti-Israel partiram para cima daqueles que estavam em favor do país, que vive um conflito contra o grupo Hamas. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da confusão. E um momento de bagunça mesmo, troca de pancadas, pancadaria, de agressão gratuita. Aqui no Brasil, movimentos pró-Palestina são movimentos pró-Hamas, movimentos que sugerem o terror. E aí tiveram instituições, tiveram figuras públicas que declararam manifestação aberta a favor do grupo de terror. E aí, parlamentares se manifestaram. Essa matéria da Revista Oeste. Deputados vão à PGR contra organizadores de ato, no qual homem gritou, abre aspas, viva o Hamas. Uma manifestação que aconteceu em Brasília, um sujeito teve a cara de pau de gritar, viva o Hamas. O José Genuíno teve a coragem de dizer que os atos do Hamas é um ato de resistência. E aí, esses parlamentares do PL, tá aqui o delegado Ramagem e o delegado Sanderson, deputados parlamentares do PL, listaram uma série de crimes, como, inclusive, apologia ao terrorismo. É controversa essa questão da apologia ao terrorismo, e a gente vai citar isso aqui com vocês, tá? Os deputados federais, o Biratã Sanderson, PL do Rio Grande do Sul, e o delegado Ramagem encaminharam à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra organizadores de um evento contra Israel, no qual um homem gritava viva o Hamas. O anúncio do protesto foi publicado na página do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? O banner exibe nomes de partidos de esquerda como PT, PSOL, e os parlamentares acusam o grupo de se manifestar em defesa das ações terroristas do Hamas contra o Estado de Israel. Iniciado em 7 de outubro, os atentados já provocaram a morte de mais de 2.600 pessoas, entre civis e militares. E é uma coisa, sabe, esdrúxula demais. Na minha visão, o que eu tenho sobre esse ponto aqui?
nós temos uma lei que trata especificamente de terrorismo, tá? É essa lei aqui, 13.260. E essa lei, ela não é específica sobre o que é o terrorismo, a apologia ao terrorismo. Ela trata do que é. Artigo 2º conceitua: o terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar o terror. Então tem que ter o modus, o ânimos aqui de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa e o patrimônio. E aí tem aqui um artigo que é promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por pessoa interposta à organização terrorista. Tem juízes que fazem a interpretação desse artigo aqui, como uma espécie de apologia. A promoção é a apologia. Dá para enquadrar? Dá para enquadrar, tá? Aquele que promove os atos, ou seja, que fala viva o Hamas, e a pena é dura, a pena é de 5 a 8 anos nesse caso aqui. Durante o evento da Copa do Mundo, houve tentativas de ataques de um grupo palestino no Brasil, onde um juiz aplicou essa pena e teve uma condenação, tá? A indivíduos que eram literalmente filiados, vinculados a esses grupos. Então teve uma condenação. Isso aconteceu em 2000 e não sei ao certo, 2006, não me lembro. Eu vou procurar depois essa sentença. Eu estudei sobre isso há um tempo atrás. Mas eu vou procurar e vou trazer para vocês. Mas assim, o correto é realmente os parlamentares fazerem isso. Todos aqueles que estão dando apoio e suporte ao grupo Hamas e que defendem que o grupo Hamas está fazendo um ato de resistência, devem responder. E se o Brasil fosse um país sério, acredito que a Procuradoria-Geral ou o Ministério Público deveria tomar atitudes, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês. Grande abraço.